Esse mês nós vamos falar justamente sobre comunhão, que é justamente um dos pilares da nossa igreja. Amém? Então, eu queria começar hoje falando sobre isso. Queria que você prestasse atenção. Nós vamos falar justamente sobre esse assunto durante esse mês. Quando a gente fala sobre comunhão, a gente tem a ideia de que comunhão ela acontece depois do culto, na pizzaria, em que a gente escolhe comer alguma coisa, ou na casa de um irmão, ou na lanchonete, no podrão que a gente escolhe para estar junto com os crentes e comer, não é verdade? Então a gente muitas das vezes deixa a palavra comunhão estrita aos nossos momentos de comida, aos nossos momentos de lazer como igreja, ao nosso ágape. Nós temos aqui na nossa igreja, nós temos a cultura de uma vez por mês, nós temos uma reunião em que nós não pregamos, nós não oramos, nós temos comunhão. Nós conhecemos uns aos outros, nós fazemos dinâmicas para provocar as pessoas, para elas se aflorarem, para elas mostrarem as suas personalidades. Nós temos brincadeiras, nós temos jogos, nós temos tudo de bom. É o dia em que nós nos dedicamos em termos comunhão e sermos intencionais em sermos acessíveis a nos conhecermos melhor, né? Então, comunhão não é restrito somente ao dia do ágape. Comunhão não é só restrito ao momento em que os irmãos se juntam para comer, depois de um pequeno grupo, depois de um culto, seja lá o que for. É um tema extremamente estrito à realidade do corpo de Cristo, no que diz respeito ao seu significado. Porque muita gente se une antes e depois do culto. Aqui mesmo, a gente tem pessoas que semanalmente estão juntas, tomando um café, ou eles estão jogando o Monopoly, ou jogando um Duvido, ou sei lá, um na casa do outro. Só que comunhão não é tudo isso. Comunhão tem um sentido muito maior e muito mais intencional do que vamos nos unir para fazer um churrasco. Muitos se unem com propósitos distintos. E muitas das nossas reuniões em relação àquilo que nós chamamos de reunião de comunhão, não são comunhão porque nós estamos com outros propósitos e não o propósito que a comunhão deveria promover. Então, o que eu quero trazer para vocês nessa noite é justamente o sentido da comunhão e por que nós devemos ter comunhão. A comunhão, ou koinonia, como muitos chamam, ela de início é simples e sem muitos aspectos definidos no que diz respeito. O jeito de ter comunhão é orando primeiro, lendo um versículo, alguém come, o outro ora pelo irmão e acabou. Não tem nada a ver com isso. O significado primário de comunhão, quando a gente vai no grego, é companheirismo. É ser companheiro. Tá? Ser companheiro. Né? Então, a gente foi chamado para ser companheiro uns dos outros. A gente foi inserido numa realidade de companheirismo. E não tem nada a ver com o novo presidente. Comunhão, koinonia, não é um fator, um evento que a igreja realiza, mas uma realidade do corpo de Cristo. Só que quais são as motivações desse companheirismo e o que nos faz sermos associados uns aos outros? Porque todo mundo que está aqui nessa sala, na maioria, pode-se dizer que é imagodei. O que te define ter comunhão comigo? Quais são as intenções e quais são as necessidades que nós temos para dizer temos comunhão? Quais são os parâmetros de intimidade que nós temos que ter quando se fala de vida em comunidade? Quantos de nós, talvez, estamos aqui falando que queremos viver vida de comunidade, viver em comunhão, mas é pior do que aquelas bonecas russas que vai vindo assim, você vai desmontando, e aí você sempre deixa uma cara de que a pessoa descobriu uma nova camada de você, e aquilo é a camada mais profunda de você, mas na verdade existem muito mais coisas a serem conhecidas.
E talvez você se limita, ou nós estamos limitados a acessar o seu coração em relação a isso. O que é viver em comunidade? Quando eu falo isso, eu falo porque eu tomei café com algumas pessoas na cidade, quando a gente chegou, pessoas que estão aqui hoje, pessoas que estão sendo intencionais dentro da nossa igreja, e pessoas que não estão sendo, e todas elas sempre falaram para mim, nossa cara, eu quero viver em comunidade. Só que viver em comunidade custa muito caro, tanto no sentido de que você vai gastar com o seu irmão, como no sentido de que você vai se desgastar talvez emocionalmente. Vai haver atritos, vai haver brigas, vai ter que haver confrontos. Mas tudo isso faz parte de viver em comunidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 de João, capítulo 1. Primeira de João, capítulo 1. Enquanto você acha, eu quero orar para que o Senhor nos dê um coração ensinável nessa noite, porque eu também estou aprendendo. Eu também estou sendo ensinado nessa noite, amém? Pai, eu oro para que o Seu Espírito nos dê mansidão nessa noite, Senhor. Nos dê um coração que aceite a Sua correção, que aceite o Seu amor, que aceite a sua direção, que aceite aquilo que você está propondo para nós como igreja nesses dias. Eu oro para que Teu Espírito quebre os corações resistentes nessa noite. Quebre aquilo que nós pensamos a respeito disso que nós vamos começar a falar nesses dias, para que seja lançado o verdadeiro alicerce a respeito do que é comunhão, que é Jesus. Nós não queremos ser levianos quando nós falamos de comunhão, Senhor. Por isso nos ajuda nessa noite a sermos ensináveis, Deus, em nome de Jesus. Amém? O versículo 3 diz assim: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, João, quando ele vai escrever o Evangelho de João, o quarto Evangelho, e também a sua primeira carta, se você ler o versículo 1 até o versículo 2, ele está falando a respeito do verbo de Deus, do Logos. Quando você vai lá em João 1, fala, no princípio era o verbo. E aqui ele começa de novo falando sobre o verbo. E ele é enfático que o conteúdo da sua mensagem, daquilo que ele quer comunicar àqueles irmãos, aquilo que ele quis comunicar no seu evangelho, é justamente baseado no que ele viu e ouviu. Não é algo que ele teve experiência terceirizada, mas ele mesmo viu e ouviu. No versículo 1 vai dizer assim que o que foi contemplado e apalpado é o Logos de Deus. E essa mensagem era esclarecedora para aqueles irmãos, porque João apresentava o que João apresentava não era somente um conceito filosófico a respeito da divindade, mas dizer que Jesus era Deus, plenamente homem. E isso era um problema que gerava algumas divisões, por causa do gnosticismo e outros tipos de heresias que tinham entrado na igreja. João se levanta dizendo: Jesus é o verbo de Deus. Só que saber isso não nos deixa aquém do que nós devemos fazer com isso. Porque saber que Jesus é o Logos de Deus requer de nós um tipo de postura, um tipo de realidade que faça jus a isso. E essa postura é a comunhão. A comunhão só existe porque Jesus é Deus. Porque Jesus é o Deus encarnado. E João está falando sobre isso. Só que essa mesma mensagem, eu vou falar de comunhão, mas essa mensagem
ela gera divisão. Falar que Jesus, homem, é Deus, não só na época de João, mas em muitos aspectos hoje, é algo escandaloso. Falar que Jesus carregava plenamente a essência divina, de que o Logos, que nunca em nenhuma outra religião, em nenhum outro aspecto filosófico, era encarnado, o nosso Logos, a essência divina, o causador de todas as coisas, ele se tornou homem, era problema. E João, ele começa a tratar justamente sobre isso, que o que nos une não é os pensamentos secundários a respeito da fé cristã, se pode usar cabelo grande ou cabelo curto, se pode fazer tatuagem ou não. O que nos une, o que nos faz termos companheirismo uns com os outros, é que Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é o Logos de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que toda comunhão só existe porque Jesus é Deus. E tudo o que nós fazemos a respeito de comunhão deve ser fundamentado e circular a respeito dessa verdade. Nós não vamos ter comunhão porque nós gostamos dos mesmos tipos de música. A comunhão só existe porque Cristo é Deus. João vai falar que o propósito do Evangelho e da afirmação que Jesus é o Logos de Deus é para que nós tenhamos comunhão. Nós lemos no versículo 13, sim, o que vimos e ouvimos, a gente anunciou a vocês, para que vocês tenham comunhão. Não é a respeito de debate, é a respeito de comunhão. Não é a respeito de direita ou esquerda, é a respeito de Cristo. E essa comunhão não resulta somente em pessoas que partilham o mesmo pensamento ou ideologia, mas um pensamento que o próprio Deus tem a respeito de si mesmo. Por quê? Jesus, em João capítulo 8, vai dizer que Jesus sabia que ele era Deus. Vai dizer que ele, no discurso com os fariseus, ele fala: eu sou a lei de Moisés, eu sou o eu sou. Quer que eu fique mais perto aqui porque parece que está sobrando? Tá não? Tá bom. Então, nós precisamos ter como base da comunhão, centralidade da comunhão, não os nossos gostos, as nossas preferências políticas, as nossas preferências musicais, as nossas afinidades que nós criamos, porque é muito fácil se tornar amigo do Tiago, ele faz curso de teologia, eu também faço. É muito fácil ser amigo do Francis, ele gosta de panceta e eu também. Eu quero ver ser amigo do Web, que não gosta de panceta, que não gosta de sushi. É uma pessoa muito suspeita, mas amém. Eu quero ter comunhão com você, meu irmão. E a gente precisa entender que não é sobre as nossas afinidades, não é sobre ter o clã de um tipo de pessoa, de um tipo de pauta que nós abraçamos. É sobre Jesus. E por causa de Jesus, homens e mulheres podem ter comunhão. Crianças e velhos precisam ter comunhão. Brancos e negros, corintianos e palmeirenses, mineiros e paulistas devem se render e se prostrar à realidade de que o que está promovendo a nós, a unidade e a comunhão, não é mais os nossos gostos, é o próprio Jesus. A mensagem de que Jesus é Deus é o que faz dessa reunião algo especial. É o que faz de nós termos ajuntamentos solenes, mas não porque eu preciso pagar minha dívida espiritual, ou ter alguém para me aconselhar, porque também uma coisa é fato, irmão de igreja não é seu terapeuta, ele é só seu irmão. Então, não é sobre você ter alguém para você se sentir amado, mas é a gente amar uma pessoa, Jesus. Quem tem o entendimento de quem Jesus é, ele vai ter companheirismo de pessoas que amam Ele. Quem entende que Jesus é Deus,
vai ser inserido na realidade de uma família que faz jus a isso, que ama Ele. Mas não somente isso, esse amor que nós vamos ter por Ele vai ser correspondido com o amor dEle por nós, e do amor do Pai, de Jesus por nós. Porque João está dizendo assim que a comunhão que nós temos aqui, não é só uma comunhão de preferências ideológicas, mas a comunhão baseada em Cristo. E essa mesma comunhão está ligada a ter comunhão com Ele, e ter comunhão com seu Pai. O motivo de nós termos comunhão sempre será o Senhor Jesus. E essa comunhão não é completada por ideias em comum. Não é porque você é calvinista, ou porque você é arminiano, porque você pode estar aqui por preferências que você quiser, meu irmão. A realidade é que nós sempre vamos lutar para que as nossas preferências sejam Jesus. Então, se você veio para cá porque nós somos reformados, ou porque nós somos avivados, tudo isso vai ser chacoalhado um dia, em algum dos nossos confrontos, para que sobre não seja isso, embora isso seja muito importante, mas mais importante do que tudo isso é Cristo. É justamente centralizar nossos momentos de amor, nossos momentos de discipulado, a nossa intencionalidade em tomar um café semanal e uma ligação na pessoa de Jesus. Não é sobre ser amiguinho de alguém, é sobre ser amigos de Jesus, porque Ele está promovendo amizades entre nós. E quando a gente vai justamente para falar sobre as determinações da comunhão, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a comunhão requer de nós obediência. Quando nós vamos para 1 de João, capítulo 6, ou versículo 6, capítulo 1, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O fator determinante da comunhão não são os títulos que certos tipos de amizades promovem, certos tipos de clubes promovem. Porque assim, a igreja é uma organização, ok? Para os homens ela é uma organização. Vamos tratar, olhando lá de fora. Vamos para a parte mística. A igreja tem pessoas que são líderes, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que tocam, tem pessoas que limpam. Assim como, talvez, o clube de bocha tem. Tem clube de bocha, Varginha? Não sei. Sei lá, o clube do Boa, futebol lá, o Madison. O clube de futebol de Varginha tem um presidente, tem alguém que lidera, tem um técnico, tem às vezes até uma musiquinha do samba do Boa, que às vezes pode ter, alguém que faz o churrasquinho, tem um mascote. Só que o que promove todas essas questões não são títulos para essas pessoas dentro da igreja. O fator determinante de você ser considerado alguém que tem comunhão com o corpo de Cristo e com o Senhor, não é o fator de você ser um músico, ser um presbítero, ser um líder de célula. Ser cristão não é ser arrebanhado a uma categoria de pessoas que ganham título pelo que você adquire na sua jornada. Ou seja, eu estou há 10 anos na igreja, eu já posso ser um diácono. Ser cristão diz respeito a nós sermos obedientes às palavras de Jesus. Nós não vamos conseguir comprar o título de associado do corpo de Cristo, ou associado do reino de Deus, para termos comunhão pelo nosso tempo de casa, pelo quão crente você é, pelo quanto tempo você está aqui. Porque aqui nessa sala existem pessoas que vão chegar hoje para Imago Dei, mas elas vão ter o título do reino dos céus, muito mais do que talvez pessoas que chegaram desde o primeiro culto na rua. E tudo isso porque são pessoas que estão se dispusendo, estão sendo dispostas a obedecer o Senhor. O que João estabelece aqui é que só tem comunhão com Deus e com a sua igreja quem está caminhando no caminho da obediência.
Dizer ser cristão e caminhar longe do caminho da obediência ao Senhor é mentir e não praticar a verdade, como João está falando. João está falando que todas as vezes que nós dizemos que andamos na luz, mas nós estamos em trevas, nós não temos comunhão com Ele. Ou todas as vezes que nós falamos que somos cristãos, mas não andamos no caminho do Senhor, na obediência, nós não temos amizade com Jesus. Jesus não é o nosso companheiro. E nós também não temos outros companheiros dessa família de Jesus. Mas aquele que caminha em obediência ao Senhor, tem comunhão uns com os outros. Mas essa comunhão não é só o brother que gosta da mesma coisa que você. Não é o seu coleguinha de trabalho. É alguém que Deus gerou para ser sua família, seu irmão. E prova da bondade de Deus em nos limpar de todo o pecado. O que significa que o corpo de Cristo define a distinção entre o santo e o profano. A realidade de viver em comunhão é justamente apontando que existem pessoas que são santas, porque elas foram compradas com o sangue de Cristo, e elas estão caminhando em obediência ao Senhor. E existem pessoas que não são, porque elas não reconhecem isso. Porque elas têm dúvidas até mesmo a respeito da divindade de Jesus. O que é puro e o que é impuro se dá pelo grau de relacionamento que você vive com irmãos baseados na obediência a Deus. E é por isso que nós estamos sendo intencionais nessa nova estação, em promover comunhão. Nós não estamos adicionando agendas a vocês e a nós. Nós queremos edificar uma igreja santa, uma igreja unida, porque isso é sinônimo de santidade. Eu vou ter mais um dia na semana na minha casa? Vou, mas porque isso diz respeito à santidade que Deus quer produzir em nós como família. Não é sobre os meus interesses. Não é sobre eu gosto de jogar videogame. Tem alguém que gosta de jogar videogame? Não é sobre isso. Não é sobre eu gosto de capoeira. Não, não é sobre isso. É sobre Jesus. É sobre eu estar empenhado em ser santo, porque Ele está nos santificando nesses dias. Ele está promovendo unidade no nosso meio, para que nós sejamos amados por Ele. E sejamos amados uns pelos outros. Deus é que define os padrões da comunhão. E Ele define isso para a igreja, Ele não define isso para outra coisa. Ele define para a igreja, porque a igreja foi comprada pelo seu sangue. Não existe para-eclesiologia ou uma ideia tipo, eu vou ter amizade, comunhão com, sei lá, qualquer coisa que você possa montar de movimento, clube evangélico que você queira ter. A comunhão, ela só é vivida dentro da igreja. E Jesus foi intencional em fazer isso, para que nós provássemos da purificação dos nossos pecados. E essa purificação dos nossos pecados diz respeito, muitas das vezes, também a alguém falar, você tem pecado. É justamente alguém dizer para você assim, você errou, e você olhar e falar, eu errei. Ou às vezes você pode até dar uma chilicada, não tem problema, faz parte da maturidade. Mas é nesse processo, o fator de alguém dizer para você, você está errado dentro de uma igreja, é porque existe uma preocupação em se manter puro, porque Deus deu isso à igreja. O Senhor quer que a igreja seja pura, por isso Ele nos arrebanha, por isso que Ele nos coloca em família. E tudo isso requer de nós submissão, obediência e amor uns pelos outros. Amor uns pelos outros. Todo aquele que é contrário à comunhão,
E uma coisa muito importante, a comunhão ela é estabelecida por Deus. Não foi ideia minha, não foi ideia do Web, não foi necessidade. É Deus que estabelece comunhão no meio da sua igreja. Toda pessoa que é contrária à comunhão, toda pessoa que fala, não, eu sou muito ocupado, não é bem isso que eu quero me envolver. Toda pessoa que é resistente a ter comunhão com o corpo de Cristo, é mentiroso. Porque ele tem dificuldade, não é em se relacionar com pessoas somente. Ele tem dificuldade em se submeter à ordem divina. E o pior é que João está falando, não sou eu, é que essa pessoa está em trevas. Acho que vou piorar um pouco mais o que eu vou dizer, que além de estar em trevas, essa pessoa não é considerada por Deus como parte do seu povo. Porque essa pessoa está em constante atentado àquilo que Deus estabeleceu, companheirismo. Isso é uma determinação de comunhão, gente. Vocês estão felizes? Vai ficar tudo bem. Eu tento prometer isso. Uma outra coisa que nós vemos como determinação de comunhão, por que é necessário a comunhão e como nós praticamos comunhão, é o que nós falamos agora há pouco sobre amor uns pelos outros. Deus não permite o ódio contra irmãos. Eu estava lembrando hoje, quando eu estava digitando a palavra, em casa a gente começou uma nova fase com os meninos. E eu acho que todo mundo em algum momento já viveu essa fase como o irmão mais velho ou o irmão mais novo. É que você inventa uma história de que seu irmão é adotado, de que seu irmão não devia existir. Foi só eu que pensei isso a minha vida inteira? Agora é a hora, exatamente. Achado em caixinha de sapato. A mãe achou você no caminhão do lixo. Essas coisas assim. Aí você é um pouco diferente, aí você começa a absorver aquilo. E aí seu coração fala, parece que é verdade, eu não sou dessa família não. E para um pai isso, hoje, assim, é bonitinho, é engraçado, vamos dizer assim. Porque meus filhos têm 4 e 1 ano. Então fala, cara, a maldade já existe no mais velho de discriminar o mais novo pelas suas preferências. Porque o cabelo loirinho, porque ele é diferente. O Benjamin essa semana falou, o Noah não deveria existir. Eu falei, como assim, velho? Eu queria que você tivesse só um filho. E esse filho é quem, né? O irmão que não é. Então, todo mundo já passou com isso na nossa família natural. Mas Deus não gosta disso não, gente. Só que pior que isso, é quando isso vem para a família espiritual. O que acontece? Com outras línguas, com outro tipo de falácia, com outro tipo de abordagem. Existe em nós, muitas das vezes, aquele sentimento de ódio, porque isso é ódio contra o irmão. É menosprezar a pessoa que Deus nos deu para ser companheiro dessa jornada. Então Deus não permite o ódio contra irmãos, e aí você vai ver em Deuteronômio capítulo 6 falando sobre isso, que Deus não quer que os irmãos tenham esse tipo de problemas. Porque todo atentado contra aquele que Deus nos deu para ser família de Cristo, é uma tentativa de diminuir esse irmão que Deus fez com que se assente conosco, com Cristo nas regiões celestiais. O que isso significa? Muitas das vezes, nós diminuímos ou restringimos amor uns com os outros, seja no servir, seja no que for. Até porque, uma pausa também, que eu estava pensando essa semana, a gente tem tanta dificuldade de obedecer ao Senhor, em amar uns aos outros, que a gente começa a criar alguns meios. Por exemplo, você pode fazer isso, você fica à vontade, mas uma das formas que nós sempre estamos tentando, por causa do nosso superego, é falar, a minha linguagem de amor é toque. Então me toque. Só que nem sempre você vai ser tocado e você vai ser amado, querido.
Porque amor não é sobre satisfação pessoal, é sobre obediência a um mandamento. A gente cria meios de pensar, eu vou amar se eu der presente, ou se eu falar que você é lindo. As 5 linguagens do amor se tornou o horóscopo gospel. Isso é um problema, gente. Porque a gente precisa amar não porque a pessoa prefere ser amada dessa forma, embora seja um meio de você amá-la. Mas nós devemos amar porque é um mandamento. É uma ordem divina. Uma vez a tal perguntou para mim, nossa, você me ama? Eu amo. Mas por que você me ama? Porque Deus mandou. Não é porque eu sinto somente coisas por você. É porque Deus manda que eu ame ela, cara. Era obrigado, mas mandamento é o quê? É conselho? Mandamento é ordem. É uma obrigação nossa amar uns aos outros. Você viu, né? É necessário que nós tenhamos esse sentimento, porque muitas das vezes nós vamos ter que amar sem sentir nada. Muitas das vezes nós vamos ter que vir a culto e amar o Senhor e dar a Ele todo o louvor com força, com extravagância, sem sentir um arrepio. Não porque é demagogia, mas é porque é um mandamento ao Senhor. É digno do Senhor. Amar uns aos outros envolve a dignidade de Deus, gente. Todas as vezes que nós vamos diminuir o irmão, nós estamos nos atentando contra o mandamento do Senhor. E é uma tentativa de diminuir a legitimidade de que essa pessoa tem a mesma origem e o mesmo sangue que cobre os seus pecados nela. Quem não ama o seu irmão está demonstrando que não é guiado pela luz de Deus. Vamos para 1 de João capítulo 2, versículo 9. Que diz assim: aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão, está nas trevas, e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. A vida em comunhão é o único jeito de nós nos protegermos de engano e da tentação. Sabe, esse negócio de fazer igreja não é um negócio. É promover que pessoas não andem mais enganadas por si mesmas, pelas suas emoções, pelas suas mentiras que são carregadas. Porque existem pessoas que carregam mentiras desde sua infância. E aí Deus salva essa pessoa para ser inserida numa família. E essa família agora, ela tem a obrigação de mostrar quem ela é em Deus. Como? Amando. Amando é cuidando, é servindo, é exortando, é falando, você precisa melhorar. É você se expondo a melhorias que o corpo de Cristo promove para você. Ter a revelação de quem nós somos, uns para com os outros, é essencial para que não caiamos na jornada. E aí a gente venha viver afastado do local que nos dá segurança e nos permite ser santificados, que é a igreja. Andar segundo as nossas preferências, andar segundo as nossas prioridades, aquilo que nós achamos, porque assim, não é legal alguém vir falar alguma coisa para você, gente. Eu sei que não é legal. Não é legal às vezes a gente ter que socializar, porque comunhão envolve socializar. Tem dia que a gente não está querendo ver a nossa cara mesmo, mas é um mandamento do Senhor. E por ser um mandamento do Senhor, nós precisamos ser intencionais nisso. Todas as vezes que a gente foge desse lugar, todas as vezes que a gente prefere coisas e não a realidade que Deus nos inseriu nesse corpo, diferente, estranho,
cheio de gente, de histórias diferentes, de coisas, de momentos diferentes, faz com que nós tenhamos a disponibilidade de sermos enganados pelas trevas desse mundo. Seja com mentiras de que você é inválido, você não presta para nada no corpo de Cristo, você não tem um ministério, você não serve para nada, ou você é bom demais para estar aí, você é um homem de Deus, você deveria pregar, você deveria sapatear, você é o maior entre todos. Todas essas coisas que nos cercam são mentiras, são engano das trevas, que muitas das vezes agem constantemente nas pessoas que não foram convertidas. Porque uma coisa muito importante também deixar esclarecido: luz e trevas são caminhos distintos. Quem anda na luz pertence ao Senhor. Quem anda nas trevas não pertence ao Senhor. São desobedientes ao Senhor. É isso que João está fazendo um paralelo, assim como Deus fez através de Moisés com o povo de Israel, falando sobre o caminho da obediência, as bênçãos que viriam sobre aqueles que obedecem, e o caminho de maldição e as maldições que viriam sobre aqueles que não obedecem. Ou é ou não é? Então nós precisamos justamente lutar contra todo tipo de resistência contra a comunhão. Por que isso? As trevas, elas encobrem os nossos olhos, como João falou. Ela encobre os olhos daqueles que não são intencionais em amar o seu irmão em Cristo. Elas são intencionais em criar preferências, estereótipos, tipos de pessoas que você deve amar ou não. E isso, seja tanto no sentido de que você é superior a outras pessoas, ou se você é um rejeitado. Porque pessoas rejeitadas, muitas das vezes, elas têm aquela coisa: eu não vou conversar com tal tipo de pessoa, porque eu não sou desse nível. No corpo de Cristo não tem essa, velho. Deus estabeleceu justamente Cristo sobre cabeça, para que todos olhem para Ele. E falando sobre comunhão, sendo intencional, já entendendo que nós temos essas determinações de comunhão, a comunhão, ela testifica a nossa fé ser verdadeira ou não. João está nos alertando nesses textos de que o que vai dar credibilidade de você ser um verdadeiro cristão ou não, é justamente ver se você professa Jesus, mas também se você tem conduta de alguém que professa Jesus uns com os outros. É se a sua confissão está alinhada com a sua conduta. Por isso que João sempre está falando: aquele que se diz estar na luz, aquele que se diz estar em comunhão. Porque muitas das vezes, no nosso meio, até nós mesmos, vamos ter um discurso de cristão. Nós vamos ter roupas de cristão, mas nós vamos ter um coração peludo de alguém ímpio. Nós vamos ter a fala de gente crente, mas nós vamos ter comportamentos inadequados, comportamentos limitantes, criando barreiras entre o corpo de Cristo. E isso não pode acontecer conosco, gente. João capítulo 17, vamos lá para João 17. Versículo 6. Diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Jesus orando isso. Eles eram teus, e tu os destes a mim. E eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me destes vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me destes, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti, e creram que tu me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas,
e as que te pertencem são minhas, e neles eu sou glorificado. A diferença entre nós e o resto do mundo, a diferença de pessoas dessa sala, e talvez muitos bilhões de pessoas, é que nós não somos desse mundo. Nós não somos de nós mesmos. Nós somos de Deus. E porque nós somos de Deus, Deus é glorificado em nós. Deus é visto em nós. E Ele só é visto se a nossa conduta diz respeito, faça equivalência à nossa confissão. Versículo 11 diz assim: não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. No versículo 11, Jesus pede ao Pai que os seus fossem guardados em teu nome. Para que nós aqui, de diferentes famílias, ricos e pobres, esquerdistas ou bolsonaristas, fôssemos guardados desse mundo, para que o nome dele fosse escrito em nós, para que nós carregássemos esse nome, independente das nossas diferenças, porque é através dessa gravação desse nome que ele está sendo glorificado nessa cidade. É por causa do papel dele, da compra dele, por causa do sacrifício dele, por causa que ele carrega a essência de Deus. Não é porque você votou em um candidato que defende os valores judaicos cristãos. É sobre Deus. Não é sobre alguém que ajuda o pobre. É sobre Deus que criou o pobre e o rico. O Deus que chamou para si povo de todo lugar, de toda língua, de toda tribo, para fazer seu povo. Já não existe mais no nosso meio, ou não deveria existir no nosso meio, atitudes machistas. Porque já não existe alguém, a mulher não é comprada com menos sangue do cordeiro do que o homem. Não deveria existir no nosso meio diferenças de cor. Porque Jesus não derramou menos sangue ou mais sangue por causa da sua pele. Não deveria existir no nosso meio diferenças entre Lula e Bolsonaro. Porque Jesus está chamando à mesa quem Ele quiser, independente do lado dessa política. E Ele salva, e Ele faz o que Ele quiser com essa pessoa. Porque não é sobre sermos povo para nós, não é sobre nossas preferências. É sobre sermos povo de Deus. Não mais legislados pela realidade desse mundo caído. Não mais guiados pelas trevas, mas guiados pela luz de Deus. E ser guiados pela luz de Deus faz com que nós devamos amar quem a gente acha que não deve receber amor. Eu sei que muitos de nós aqui, talvez, estão ainda no seu coração com repulsas a respeito do que está acontecendo no cenário político. Mas alguém essa semana tirou pelo menos 1 minuto para orar pelo presidente eleito? Não importa se você concorda ou não, eu não concordo também, mas é nosso papel. Alguém aqui sentiu, nossa, porque ele falou dessa forma, eu não vou falar com ele porque ele é esquerdista. Se nós estamos nos unindo na igreja por questões políticas, isso não é igreja, isso é comitê. E aí não faz sentido a gente se reunir aqui e falar que Jesus comprou a gente com o sangue dele. Não é sobre isso. Se nós estamos reunidos aqui porque nós somos a raça superior, não é sobre isso. Por isso que todas essas coisas são derrubadas. Os muros das inimizades são derrubados em Cristo.
para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Os muros das diminuições que possam existir, eles são derrubados em Cristo, para que não haja mais alguém maior ou alguém menor, mas todos de Cristo. E nós precisamos assumir essa responsabilidade de sermos intencionais em amar aquilo que é diferente para nós. Porque nessa igreja, nós queremos cultivar a diferença no sentido de que não importa se você é irmã do coque ou se você é frio, presbiteriano, o que seja. O importante é que você seja de Cristo. Que Cristo habite em você ricamente. Porque no final é isso que conta. Não é sobre você ter dinheiro ou não. Não é sobre você morar num bairro bom ou um bairro ruim. É sobre ser de Deus. Sobre a sua conduta dizer a respeito do seu Senhor, o Cristo, o Filho de Deus. E João ele está falando justamente no versículo 11 sobre essa ideia de que eles precisam ser um com eles mesmos, assim como nós somos um. E na Trindade, na comunhão da Trindade, nós aprendemos que os interesses próprios, eles são deixados de lado. Porque Jesus ele se esvazia de si mesmo para obedecer o Pai. Para que o Pai seja glorificado. O Pai, ele não se importa em ser o Pai para que o Filho seja glorificado. Porque eles estão em constante comunhão. Eles estão ali intencionais em deixar qualquer tipo de influência. Porque eles são um Deus. Não existe uma glória maior ao Pai. Não existe uma glória maior ao Filho. Ou uma glória maior ao Espírito. Eles são Deus. E o que Deus quer nos ensinar na sua comunhão com a Trindade é que não existe alguém maior dentro do corpo de Cristo. Existe um corpo em que Ele é Deus. Em que Ele é dono de todos. E a linguagem do amor da Trindade, se a gente pode falar sobre isso, é justamente a submissão mútua que eles têm. É o serviço mútuo em que um presta ao outro. A glória mútua que um dá ao outro. É o esvaziamento para a glorificação do outro. Deus quer que nós aprendamos isso nessa noite. Que não é sobre os nossos interesses. Não é sobre o que nós preferimos. É sobre sermos um. É sobre nós termos agora uma nova família, um novo membro na família que está chegando. E nós nos dispusermos a esvaziar o que nós precisarmos nos esvaziar para receber essa nova criança. É saber que daqui 2 semanas acontece um novo casamento da nossa comunidade. É nós nos dispusermos, nós amarmos esse novo casal, ao ponto de nós darmos o que nós precisarmos para que esse casal seja abençoado. Porque isso é o que habita no coração de Deus. Versículo 12 diz assim: enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome, que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra. O mundo os odiou, pois não são do mundo. Mas, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Amar uns aos outros vai custar tudo de nós, e até mesmo as nossas reputações. E longe de sermos abusivos, no sentido de relacionamentos abusivos, de que você precisa me amar, e eu preciso ser amado por você. Amar requer sacrifícios intencionais para que o outro seja edificado. E esse outro, ele é intencional em te amar para que você seja edificado. A realidade é que, por ter um sentimento de família, não existe dolo entre irmãos. Não existe maldade. Ele está fazendo isso porque ele me ama menos. Ninguém é doloso na família de Cristo. Não deve ser doloso. Todos nós temos que ter entre nós um sentimento de purificação de pecado, quando o assunto é amor. Nós não estamos amando pelas preferências, nós não estamos nos amando pelo tipo de corpo, pelo tipo de... seja lá o que for que as pessoas baseiam o amor. Nós estamos nos amando porque nós somos uma família. João continua no versículo 15, ele diz assim: não peço que os tire do mundo,
mas que os guarde do maligno. Eles não são mais orientados pelo mundo. Ou seja, aquilo que a gente pensa sobre amor não é mais sobre os nossos corações, sobre o que é novela, sobre o que a Netflix, sobre qualquer outro livro diz, mas sim pelo que a Bíblia diz, que o Senhor diz a respeito de amor. Não é mais o mundo que nos guia a respeito dessa ordenança. Assim como também eu não sou do mundo, Jesus está dizendo. Faze-os santos, consagrados com a tua verdade. A tua palavra é a verdade que consagra. Quem nos guia não é a realidade desse mundo, mas a realidade de Cristo que nos ganhou do Pai e nos devolve ao Pai, para que Ele seja glorificado. Gente, a gente é instrumento de glória para Deus. Deus quer que nós o glorifiquemos, porque quando nós o glorificamos, o mundo vê a glória de Deus. O mundo vê a presença manifesta de Deus em nosso meio, não porque nós estamos num culto muito louco, mas porque nós estamos amando uns aos outros. E isso é o selo da obediência que nos torna santos, inculpáveis, odiados pelo mundo, mas amigos de Deus. Inimigos daqueles que se relacionam por conveniências e por afinidades, mas família daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Nossa união e o nosso amor uns pelos outros, ela deve ser nítida, porque Jesus ele continua no versículo 20 dizendo que ele não só rogou pelos discípulos que estavam com ele, mas rogou por nós que estamos nessa sala, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer a mim pela palavra deles, para que todos sejam um. A glória da presença de Deus, ela vem habitar no meio do povo, não porque eles são povos distintos e tribos distintas, quando a gente vê lá em Israel, mas porque aquele povo era um povo de Deus. E assim deve ser na igreja. Não é sobre ser o pequeno grupo da Mari, o pequeno grupo da Ana e do Caco. É sobre ser uma igreja de Deus. Não é sobre ser amigo do Web ou amigo do Ramon, é sobre sermos amigos de Deus. Logo, todo tipo de divisão deve cair, porque a igreja precisa ter essa revelação de unidade e comunhão no nosso meio, porque isso promove a glória de Deus. É para que Deus seja perceptível aos homens que estão em trevas, que nós temos que ter comunhão. Não é sobre falta de amigos que nós, não é porque você não tem muitos amigos, não é porque você é pouco amado, não é porque o teu pai te abandonou, é porque Deus escolheu a gente para ser seu povo. A unidade, ela é provocada por Deus, não é por homens. Por mais que todo serviço que eu ou qualquer líder possa fazer nessa igreja em promover unidade, a unidade ela deve ser promovida por Deus. Pois Deus é um com o Filho, com o Pai e com o Espírito. E onde não existe unidade, provavelmente não há discípulo de Jesus. Se nessa igreja nós não estamos conseguindo ser um, é porque talvez o Senhor está querendo nos chamar a sermos seus companheiros. E sermos seus companheiros requer de nós tudo. Por isso que nós precisamos ser um, gente. Por isso que nós precisamos de comunhão. Por isso que nós precisamos nos movimentar em unidade. Por isso que nós precisamos ser rápidos em resolver conflitos entre nós. Por isso que nós precisamos olhar para as diferenças que nós temos e fazer delas mínimas, ou serem minimizadas no nosso meio, porque o que nos une não são as diferenças. O que nos une não é também o que nós temos em comum, o que nós pensamos igual. O que nos une é Cristo, a pessoa de Deus, a verdade que Ele carrega nele mesmo, é o que nos faz ser seu povo. É impossível, gente, que a gente, nessa nova estação, viva a igreja assim. Talvez a gente não se dá o prazer de nós termos pelo menos uma vez
tomado um café nesse um ano? Não vou falar toda semana não, uma vez nesse ano. É impossível você dizer ser dessa igreja e não ter sido intencional em chamar uma pessoa para ir na tua casa nesse ano. Para, sei lá, comer um pão duro, uma torrada. Porque não é sobre ter o que oferecer, é sobre amar. É sobre mandamento. E eu quero que vocês aprendam nessa noite, não eu, o Senhor quer que nós venhamos aprender, que nós precisamos ser intencionais em ter comunhão. Nós separamos tempo para comer, para assistir série, para academia, para um monte de coisa. É necessário que nós venhamos colocar na nossa agenda tempo para comunhão. É necessário que na sua agenda conste, já que você não tem essa disponibilidade, talvez de flexibilidade de ser fora da programação, que conste na sua agenda a necessidade de você estar com seus irmãos semanalmente. Seja num pequeno grupo, seja na oração, seja no que for, porque isso é ser igreja. Não dá para ser chamado de igreja se a gente nem sabe, talvez, quais são os piores problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Ah, mas eu sou muito fechado. A gente abre. Ah, mas eu tenho muita vergonha. Tem um sem vergonha por aí. Ah, mas eu não tenho uma casa legal. Não importa. Não é sobre o que você tem. É sobre quem Jesus é para nós. Não é nem sobre quem nós somos. É sobre quem Jesus é. Queria que você ficasse de pé.